Audiobook Resumos. Direito Financeiro. Aula 8. Renúncia de receitas. As regras específicas e as exceções. Olá, concurseiros e curiosos do direito financeiro. Estamos de volta ao Resumos para concluir nosso mergulho no tema da renúncia de receitas na Lei Orçamentária Anual. Hoje, vamos explorar as regras específicas e as exceções previstas na legislação. Fiquem conosco. Além das regras gerais que já discutimos, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal traz algumas especificações importantes em seus parágrafos. O parágrafo 1º define o que se considera renúncia de receita para fins da LRF. Abrange anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que resulte em redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a um tratamento tributário diferenciado. O parágrafo 2º estabelece uma condição para a entrada em vigor de benefícios que dependam de medidas de compensação, como aumento de outros tributos. Nesses casos, o benefício só poderá começar a valer quando essas medidas compensatórias forem efetivamente implementadas. Em outras palavras, a promessa de compensar não basta. A compensação precisa ser uma realidade. E o parágrafo 3º traz duas importantes exceções à regra geral da necessidade de estimativa de impacto e medidas compensatórias para a renúncia de receitas. A primeira exceção se refere às alterações das alíquotas dos impostos de importação, segunda, exportação, LE, sobre produtos industrializados, IPI, e sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, IOF. Esses são impostos com uma forte característica extrafiscal, ou seja, seu objetivo principal não é arrecadar receita, mas sim regular a economia. O artigo 150, parágrafo 1º, da Constituição Federal, inclusive, faculta ao Poder Executivo alterar as alíquotas desses 4 impostos, dentro dos limites estabelecidos em lei. A Constituição, portanto, excepcionou a alteração dessas alíquotas do princípio da legalidade tributária, permitindo que o Executivo as ajuste por meio de atos administrativos. No entanto, é crucial frisar que essa exceção à legalidade se aplica apenas à alteração das alíquotas. A base de cálculo do segundo, LE, IOF e IPI continua seguindo o princípio da legalidade, devendo ser definida por lei. Para exemplificar, imagine que a lei que institui o imposto de importação estabeleça uma variação de alíquota entre 30% e 150%. Fixando atualmente a alíquota em 70%. A Constituição permite que o Poder Executivo, por meio de um decreto, por exemplo, reduza essa alíquota até o limite de 30% ou aumente até 150%, sem a necessidade de uma nova lei. Como o segundo, LE, IOF e IPI possuem essa natureza extrafiscal e a União não pode contar com uma arrecadação estável desses tributos. Uma eventual diminuição de suas alíquotas pelo Executivo não é considerada uma renúncia de receita para os fins da LRF. Afinal, não se pode renunciar a algo com que não se pode contar de forma previsível. Dessa forma, não há necessidade de apresentar medidas compensatórias quando ocorre uma redução dessas alíquotas dentro dos limites legais. Naturalmente, após a efetiva arrecadação desses impostos, os valores são incluídos na LOA, mas não como uma estimativa prévia de receita.
A segunda exceção prevista no parágrafo 3º do artigo 14 da LRF se refere ao cancelamento de débitos cujo montante seja inferior aos respectivos custos de cobrança. Em outras palavras, quando o custo de acionar a máquina estatal para cobrar um determinado débito tributário é maior do que o valor do próprio débito. Nesses casos, cada ente federativo pode instituir, por meio de lei, um limite mínimo a partir do qual a execução fiscal não será iniciada. Por exemplo, a União pode definir que só executará débitos tributários acima de R$20.000. Quando a União ou outro ente federativo deixa de cobrar valores abaixo desse limite por considerar que o custo da cobrança é superior ao benefício, essa ação não é considerada uma renúncia de receita. Portanto, esses valores não entram na estimativa da LOA e não há necessidade de adotar medidas compensatórias. É uma medida de eficiência na gestão dos recursos públicos. Com essas especificações e exceções, concluímos nossa análise do tema da renúncia de receitas dentro da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um tema complexo, mas fundamental para entendermos a dinâmica das finanças públicas. Se você acompanhou até aqui, parabéns! Você agora tem um conhecimento mais aprofundado sobre esse importante aspecto do direito financeiro. Continue ligado no Jus Resumos para mais conteúdo de qualidade. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder as próximas aulas. Até a próxima!